Fala pessoal, tudo tranquilo? Tudo beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre order block, tá? O conceito de order block, o que é um order block, como a gente pode identificar ali no gráfico, qual order block que a gente pode fazer nossas entradas, nossas análises e alguns critérios que a gente adota para a gente validar um order block, tá? Esse canal aqui eu falo só sobre smart money, trade institucional, como as grandes instituições elas operam. Então, se você está interessado em aprender sobre esse conceito, sobre esses assuntos, eu te convido aí a você assistir esse vídeo até o final. Se você gostar, você dá um like, dá um joinha, comenta aqui embaixo alguma dúvida que você tem ou algum tipo de vídeo, algum tema que você quer que eu faça e se inscreve no canal, beleza? Vamos pro vídeo. Pessoal, order block nada mais é que um bloco de ordens, tá? São zonas onde as grandes instituições elas deixam pedidos naquela região, elas deixam ordens naquela região. Não sei se você sabe, mas os big players, né, as grandes instituições, elas não trabalham com stop loss, elas que movimentam o mercado, elas que criam essas figuras, essas estruturas que a gente vê no mercado financeiro, tá? Então, o que acontece? Um order block é uma zona ao qual, no caso aqui, um order block bearish, tá? Um order block de baixa. É uma zona, vamos supor que o mercado ele está vindo no movimento de alta, fazendo topos e fundos ascendentes. Então, o último candle que ela deixa antes de uma queda, o último candle de alta, o último candle bullish, a gente considera essa região como um order block, tá? Porque eles compram nessa região, a lógica por trás do order block é essa, pessoal. Eles compram nessa região e eles vendem, porque eles não trabalham com stop loss. Então eles fazem uma compra e eles vendem ao mesmo tempo, tá? No caso a gente chama como buy to sell ou sell to buy, que no caso é um order block bullish. O mercado ele vem numa tendência de baixa, tá? E ele nos deixa um candle vendedor antes de uma subida. Esse candle aqui, de preferência se ele for engolfado pelo próximo candle, ele é o nosso order block, ele é a nossa zona onde existe vários pedidos e várias ordens, tá? Não necessariamente um order block ele só uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, ele pode aparecer no meio de um gráfico, mais ou menos assim, tá? Se chegar aqui nessa região e aparecer um candle de compra e após isso uma queda, a gente considera aquele order block. Lógico, depende dos nossos critérios que a gente vai mostrar aqui agora. Então vamos lá, um order block em zonas de troca de polaridade. O que é isso, Marraik? Uma troca de polaridade. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Bom, troca de polaridade é uma linha, né? Uma linha que existe um suporte e resistência, como o varejo chama, que o mercado ele fica fazendo toques nessa linha. E quando ele está aqui na parte de cima, ele se torna um suporte. Mas quando ele rompe o preço, essa linha se torna uma resistência e fica fazendo esses movimentos. Então essas regiões aqui são regiões importantes que a gente tem que analisar, claro, depende do contexto, que possivelmente os order blocks nessa região é válido, tudo depende do contexto, tá pessoal? Quando a gente tem um order block com um boss e com imbalance, que no caso é esse daqui, a gente vê um order block com um imbalance e uma quebra de estrutura, a gente também torna esse order block válido. Então o que acontece aqui? O mercado ele vem no flow de baixo, por exemplo, ele nos deixa o último candle de venda, eles vendem para comprar antes da subida, vendem aqui e compra, eles nos deixam esse bloco de ordens. Aqui ocorre quebras de estruturas de regiões anteriores. Eu tenho um vídeo aí sobre BOS, tá? Sobre market flow, como as instituições elas formam esses padrões. E nessa região onde existe o imbalance, o imbalance com quebra de estruturas são regiões de order blocks importantes e válidos para a gente analisar, tá pessoal? Um order block bearish acima de um echo high. O que significa isso? Um order block bearish, topos e fundos ascendentes, nos deixa um candle de alta, ou seja, eles compram para jogar o preço para baixo. Então quando o mercado ele vem fazendo esses movimentos, que eles nos deixam esse tipo de cenário, ou seja, topos iguais. A gente sabe que topos iguais são zonas de liquidez, né, pessoal? Tem um vídeo aí falando sobre inducement e liquidity zone que fala exatamente sobre isso. Então, possivelmente o mercado ele vai voltar nessa região para captar essa liquidez desses topos iguais e tocar no order block para captar suas ordens pendentes. O mesmo ocorre com o mercado de baixa, um order block bullish, tá? O mercado ele vem em uma certa tendência,
nos deixa o último candle antes da queda, é um candle de compra, é um candle bearish. Então essa zona aqui é o nosso order block. Quando o mercado ele vem fazendo essas figuras gráficas que nos deixa um echo low, né? Fundos iguais, fundos exatamente iguais. Então a gente sabe que essa região é a região de liquidez, que ele precisa voltar aqui para captar a liquidez desse pessoal. Então é um order block válido, porque ele vai chegar, captar essa região e pegar os seus pedidos de volta, tá? Mas pessoal, veja só, daqui que o mercado ele chegue a tocar nessas zonas, né, dos seus order blocks, existe um caminho gigantesco. Tá? Existe inducement, existe liquidez, existe quebras de estrutura, existe manipulações, stop hunt, existe sweep, flip, zonas de demanda, de supply. Então eles precisam de grana para chegar nessa região. Então eles manipulam o mercado, todo esse caminho. Depois, quando eles têm grana suficiente, liquidez suficiente, eles tocam nas suas ordens. A gente sempre espera esse toque no order block, essa mitigação, essa coleta de ordens que ele deixou, tá? E geralmente nesse primeiro toque eles criam outro order block. Então é exatamente nesse order block aqui que a gente procura fazer nossas análises, porque ele já mitigou o primeiro, eles têm grana suficiente aqui, eles já estão com liquidez. Então a gente entra geralmente nesse order block, tá? Vamos agora para o gráfico para poder explicar um pouquinho alguns conceitos. No gráfico fica melhor para vocês entenderem. Olha o que eu notei aqui. O mercado ele vem com um flow de baixo, fazendo essa trend line aqui, que a gente sabe que trend line nada mais é do que liquidez, tá? Eles criam padrões para o varejo pensar que o mercado vai ficar caindo. Então, quando eles criam esses padrões, o pessoal coloca os seus stop loss aqui, correto? Porque eles estão vendendo, pegando algum alvo lá embaixo. Então o mercado, quando ele cria esses padrões, ele exatamente nos dá um presente. A gente não, né? Que a gente opera como smart money, como trade institucional, mas as pessoas que não sabem sobre esse conceito, eles nos dão um presente, que o presente é esse daqui. Com esse pavio ele tira esse pessoal aqui, capta os stop loss, né? A liquidez. E quando chega nessa região, a gente já depara com um order block. Por que, pessoal, que é um order block? Veja só, captura de liquidez, tá? Inducement, eles criaram essas zonas aqui para induzir o pessoal a comprar. Captura de liquidez. E após isso, o que aconteceu? Buy to sell. Ou seja, eles compraram com esse cara aqui, com esse candle, e venderam com esse candle aqui. Então o nosso order block aqui, pessoal, é esse aqui. Esse cara grandão aqui é nosso order block, tá? A gente espera o toque nessa zona, a mitigação para captar essas ordens, para a gente ver como é que tá o cenário do mercado. Então o mercado ele começa a cair, finge que vai tocar, o pessoal coloca seus stop loss por essa região aqui, não cai, não sobe exatamente, não toca no nosso order block, porque provavelmente não deve ter liquidez suficiente aqui para eles tocarem nessas ordens que eles deixaram, tá? Então ele induz as pessoas que agora o mercado ele vai cair de vez. Nesse momento aqui eles estão pensando que o mercado ele vai cair, né? Então eles colocam os seus stop loss nessa região, pensando que o mercado vai cair para buscar algum alvo lá embaixo. Então o que o mercado faz? Eles começam a ficar lateral, tá? Nessa região aqui lateral, a gente pode ver que já está começando a chegar a seção da Ásia. A seção da Ásia geralmente eles captam, eles criam liquidez para Londres e para Nova York. Se você tiver interesse aí em algum vídeo sobre sessões, que é muito importante a gente saber as sessões que a gente opera, escreve aí no comentário aí se vocês querem que eu faça um vídeo sobre as sessões que são importantes, tá, pessoal? Então eles começam a criar essa piscina de liquidez e apenas alguns candles, olha isso, olha essa manipulação que houve aqui. Com esse movimento aqui, esse momento que a gente chama, esse movimento brusco aqui, eles captam a liquidez desse pessoal. E pessoal, veja só o que aconteceu aqui. Foi exatamente o que eu falei, um order block bearish com quebras de estruturas, capturas de liquidez aqui em cima, quebras de estrutura aqui embaixo.
eles nos deixam aqui um topo igual, né, um echo high, ou seja, um order block bearish acima de topos iguais. Isso daqui, pessoal, é uma zona forte de liquidez, porque tem muita gente com seus stop loss aqui, tá? Então ele faz essa manipulação para as pessoas entrarem pensando que o mercado vai cair. Deixa eu apagar aqui. Então é exatamente o contrário. O mercado começa a cair, vê que interessante, ele começa a cair, o pessoal pensa que agora vai cair, né? Porque é uma linha, vamos supor, uma linha de resistência, então vou botar para vender aqui. E ele começa a induzir as pessoas dizendo que ó, agora ele vai cair, e vamos lá ver o que acontece em seguida. Olha isso, tocou no nosso order block, foi o primeiro toque, tá galera? Foi o primeiro toque no nosso order block. Tocou no order block, desceu mais um pouco, tocou novamente. Nesse segundo toque aqui, a gente já tem outro order block, ou seja, é nesse segundo order block que a gente procura fazer as nossas entradas, que a gente procura fazer as nossas análises para realmente ver se o preço está favorável ao nosso favor, a nossa ciência, né, digamos assim. Então vamos lá, primeiro toque no order block que criou o primeiro order block, captou toda a liquidez aqui. Toda essa liquidez aqui foi capturada. As pessoas que estavam aqui vendidas já foram para o saco. Tocou nessa região aqui, tocou novamente, criou outro order block. Esse order block aqui é o order block que a gente procura geralmente a fazer nossas entradas. E após isso, olha isso, ele começa a fazer zonas de liquidez, tá? Deixou topos iguais aqui novamente, ou seja, outro order block bearish acima de topos iguais. Zona bastante interessante, order block válido. Então ele começa a fazer as suas manipulações, colocando o mercado para baixo, para as pessoas pensar que o mercado ele vai realmente para baixo. Começa a fazer estruturas do mercado, um order flow, topos e fundos ascendentes, nos indicando que possivelmente ele vai tocar aqui nessa região. Só que ele começa a captar a liquidez aqui. Eles nos induziram a pensar que vai tocar aqui. Só que ele começa a captar a liquidez dessas pessoas que estão aqui, tá? Ele segue seu flow, fazendo as suas manipulações, que é de costume, que todo dia ocorre isso. Então ele precisa captar grana. Ele precisa fazer as suas manipulações para captar grana o suficiente para tocar no order block. E é exatamente isso que acontece. Exatamente isso que acontece. Uma hora ele vai ter que tocar aqui no nosso order block, no nosso segundo order block, feito com o primeiro toque do primeiro order block. Então ele começa a dar indício que ele está com grana suficiente para captar a liquidez suficiente para chegar no nosso order block. A gente espera sempre o toque, tá? Não vai entrar logo assim. Geralmente a gente espera o toque. Fez esse tipo de manipulação aqui. Vocês podem ver aqui, ó, 5 horas da manhã esse candle aqui, ou seja, é mais ou menos na abertura de Londres, 4 a 5 horas da manhã, horário de Brasília, quando abre Londres. Volatilidade muito grande, pessoal. E depois que ele faz esse range aqui, com bastante liquidez acima e abaixo, a gente tem que ficar sempre ligado. A gente sempre espera o toque. Tá chegando lá, quando tá próximo ao nosso order block, como esse daqui, tá chegando próximo ao nosso segundo order block, que pra gente é o mais viável, o segundo order block. Quando ele chega nessa região, quando ele estiver chegando próximo a essa região, que foi o que aconteceu aqui, ele deu um beijo nesse order block. Olha isso. Exatamente, ele tocou no nosso order block principal. Então quando ele toca nessa região, a gente procura por entrada. É lógico, realmente tem que ter todo o contexto. Tem que saber se existe uma notícia, tem que saber se a gente está em algum horário de pico, se a gente está na abertura de alguma sessão de Londres, de Nova York, da Ásia, tá? Depois eu vou fazer um vídeo. Se você quer que eu faça um vídeo sobre essas sessões, comenta aí embaixo aí, que é muito interessante e muito importante a gente saber o horário que a gente opera, tá? Então ele toca aqui no order block, tá? No momento que ele toca, eu estou no gráfico de 1 hora, porém que se você baixar um pouco o gráfico para 15 minutos, 5 minutos por exemplo, você vai ver nessa região mais ou menos isso. O mercado ele vem,
Quando ele chega nessa região que ele toca, ele faz um choke. Choke é o que, pessoal? Tem um vídeo falando sobre choke, que é mudança de caráter, é uma quebra de estrutura, ele quebra uma estrutura anterior. Então a gente espera por um choke no time frame menor. A gente, quando tiver, o preço estiver chegando nessa região, a gente diminui o gráfico, procura um choke nessa região. Lógico que depois que procurar um choke, a gente sempre tem que ficar ligado para ver se o mercado não vai voltar novamente contra a gente, ou ele realmente vai descer, tá? Tem toda uma salada de fruta por trás disso. A gente tem que ter sempre uma carta na manga, não é simplesmente quando vê um choke e logo fazer nossas entradas, tá? Então ele toca uma vez, nos diz que ele está começando a cair, e ele volta na região do order block. Ele toca exatamente aqui no 50% do nosso order block. Exatamente no 50%. Aqui esse segundo order block ele toca 50%. Quando ele capta 50% do nosso order block, já é uma confluência enorme que realmente ele vai começar a inverter, tá? Então quando ele toca nesse order block, que ele começa a cair, eles nos deixam outro order block. Por quê, pessoal? Buy to sell, ou seja, eles compraram aqui e venderam, deixaram outro order block aqui, o terceiro order block, que é o segundo toque, tá? Então quando eles tocam nessa região que deixa esse order block aqui, a gente pode também fazer nossas entradas aqui, tá? Lógico que depende tudo do contexto, tá, pessoal? Tudo do contexto. E ele começa, tocou novamente, tá? Nesse order block que foi criado. Isso aqui não é bruxaria não, tá? Isso aqui é smart money. Pode ver que ele deixou o nosso order block e tocou no nosso order block, ou seja, buy to sell, tá? Deixa eu pegar aqui o pincel, buy com esse candle aqui, to sell. Eles compraram para vender, tocou nesse order block, fez a mitigação dessas ordens aqui. E vamos ver como é que ele vai se comportar depois desses primeiro toque do nosso terceiro order block. Ele simplesmente vai derreter, pessoal. Simplesmente ele vai para a China, derreter para baixo, tá? Então a gente poderia fazer nossas entradas nessa região aqui. Nessa região é uma região plausível para a gente entrar, nosso terceiro order block. Aqui também seria uma região interessante. Geralmente é esse order block que a gente procura, ou seja, o primeiro toque do nosso primeiro order block, tá? Você veja que ele passou muito tempo para fazer a mitigação desse order block. Então ele captou bastante liquidez aqui, muita liquidez mesmo. E aqui nem tanto, aqui foi rápido. Deixa eu apagar aqui. Aqui foi rápido. Aqui quando ocorreu o nosso terceiro order block, aqui ele tocou exatamente, aqui ele tocou exatamente, praticamente no mesmo dia ele tocou nesse nosso order block. Então eles compraram aqui e venderam, buy to sell. O contrário seria sell to buy, tá? De baixo para cima. E aí o mercado derreteu, simplesmente derreteu. Por isso que order block é importante, pessoal. São blocos de pedidos, blocos de ordens que as grandes instituições elas deixam em determinadas regiões, que a gente tem que ficar sempre ligado. Nada impede que você faça suas entradas nessas regiões. Lógico, nada impede. Sempre tem que você ver em que gráfico você tá, se é 1 hora, 4 horas, diário, 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto, tá? Lógico que você poderia fazer algumas entradas aqui em 1 minuto, por exemplo. Você poderia sim fazer algumas entradas por aqui, buscando algum alvo aqui, conforme as suas confluências. Não é só você ver e você fazer uma entrada. Tem que ter cartas na manga. Você tem que ter argumentos para poder fazer essas entradas, tá? Mas você repare que ele demorou pra caramba, né? Quando ele fez o nosso order block mais válido, que é esse segundo order block, que é o primeiro toque do primeiro order block, ele demorou pra caramba para chegar, captou muita liquidez aqui. E quando ele toca no order block, ele nos deixa outro order block. E assim, quando ele nos deixa outro order block, ele já faz a captura, ele já faz o toque naquele order block. Já ocorre o toque, buy to sell. Então eles colocam o mercado para baixo. A gente poderia fazer nossas entradas também aqui, tudo dependendo do nosso contexto, das nossas confluências, tá? Então é isso aí, pessoal. Order block realmente é um assunto muito importante, crucial, para que você faça suas entradas. A gente espera um choque nessas regiões, uma mudança de caráter. Se tocou numa região de order block de 4 horas, de 1 hora, de 15 minutos, uma região importante, então a gente tem que ficar sempre ligado.
sempre. Por isso que é importante a gente fazer nossas marcações, as nossas marcações, se existe algum order block naquela região, se existe alguma zona de oferta, uma zona de demanda, tá? Order blocks nada mais é do que isso, zonas que as instituições elas colocam suas ordens, seus pedidos pendentes, tá? Para um dia, um momento no futuro próximo ou não, elas tocarem naquela região e captar as suas ordens, tá? O order block nada mais é do que uma espécie de demanda e de supply, tá? É uma linhagem do conceito de demanda e de supply. Tá bom? Vou falar um pouquinho aqui também, pessoal, rapidinho sobre break order block, que nada mais é do que order blocks que são, deixa eu ver se eu acho aqui, order blocks que são quebrados, tá? Os order blocks eles são quebrados. Acho que aqui tem um exemplo legal. Buy to sell, tá? O que é um break order block? É um order block que ele foi rompido, que ele foi quebrado. O próprio nome diz break order block. Ele quebra um order block e ele volta naquele order block anterior, no caso esse daqui. E se ele começar a respeitar essa região, a gente pode fazer nossas entradas buscando algum alvo acima, porque além dele ter sido quebrado, a região ainda fica uma zona importante, tá? É um break order block, nada mais é do que isso. É um order block que foi quebrado, que no futuro, possivelmente, se ele respeitar aquela região, claro, depende de tudo do contexto, a gente pode fazer nossas análises, tá? Pessoal, espero que tenha ficado claro aí o que é um order block, como a gente pode realmente fazer nossas entradas no order block, como que a gente pode fazer nossas análises, nossas entradas, né? Conforme todas essas dicas que eu passei para você. Então, eu te convido aí a curtir esse vídeo, comentar algo aí embaixo nos comentários, se inscrever, ativar notificações, que toda semana eu coloco vídeo sobre Smart Money, tá bom? Um abraço aí e até o próximo vídeo, pessoal.